Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, por mais essa noite, que nós estamos aqui na presença de Deus. E eu tenho certeza que nessa noite, queridos, Deus tem algo para falar conosco. Os irmãos creem assim? Amém? Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas escrituras no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 16. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gálatas capítulo 5. Eu coloquei um título aqui, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que eu queria perguntar para você nessa noite. Você quer ser abençoado? Parece que nem todos, eu não ouvi todos. Vocês querem ser abençoados? Amém, glória a Deus. Você que está acompanhando essa live conosco nessa noite, você quer ser abençoado? O apóstolo Paulo diz assim, na carta à igreja que estava na Galácia, diz assim a partir do versículo 16. Digo, porém, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Só até aí. Em nome de Jesus, vamos orar. Faça a tua oração neste momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, graça e Senhor e misericórdia, Pai, sobre nós. Eu peço a Deus sobre cada vida que está aqui nessa noite, as vidas que estão acompanhando esse culto online, Senhor Deus, esteja, Pai, abençoando, suprindo, Senhor Deus, as necessidades espirituais de cada vida. E eu peço a Deus nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que não seja a nossa vontade, mas seja somente a tua, Deus. Que teu nome, Pai, seja glorificado nessa noite, é o que nós pedimos. E te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar os seus lugares, em nome de Jesus Cristo.
Meus irmãos, aqui no versículo 17, quando ele diz aqui, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui do maior conflito que o crente passa. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Que o maior conflito que pode acontecer na vida de um cristão é esse conflito interior, que acontece dentro, a carne lutando contra o espírito lutando contra a carne. Essa é a maior batalha que acontece dentro do cristão, e a gente sabe perfeitamente que aquele que vai comandar a nossa vida é o que prevalecer, correto? Sim ou não? É o que prevalecer. Se a carne falar vencer, essa luta ela vai comandar a nossa vida. Se o espírito prevalecer sobre essa luta, nós vamos conseguir andar em espírito, como o apóstolo Paulo acabou de dizer aqui. Aleluias. Então, queridos, mas o que tem a ver com o título que eu coloquei hoje? Ser abençoado por Deus. Porque a pergunta para mim e para você nessa noite é: será que uma pessoa que anda segundo a carne, ela tem a bênção de Deus? Eu acredito que não. Porque o que é segundo a carne? São os pecados aqui que o apóstolo Paulo já citou aqui, que foram até em número, não sei se vocês perceberam, em número bem maior do que os frutos do Espírito. Bem maior o número. Acredito que pela quantidade aqui de coisas que ele citou, é o dobro, mais que o dobro. Então, o que ocorre na vida do cristão? E aqui nós estamos falando de crentes, porque essa carta aqui, ela não foi endereçada ao mundo, ela foi endereçada a uma igreja. Então aqui o apóstolo Paulo está falando com crentes, ele não está falando com pessoas que não têm compromisso com Deus, ou com pessoas que não seguem a Jesus Cristo, não. Essa carta foi endereçada a uma igreja. E eu quero dizer para você, meu irmão, que aquilo que está prevalecendo dentro de mim, se é a carne ou se é o espírito, isso tem tudo a ver com eu ser abençoado ou não. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, meu irmão, se eu deixo o pecado prevalecer, se eu deixo as coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Será que dentro desse contexto eu vou ser abençoado? Eu acredito que não. Então eu quero deixar uma frase para você nessa noite, que é dever nosso fechar as brechas. É dever nosso fechar as brechas que há em nossa vida. O apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, no capítulo 8, que a inclinação para a carne é morte. É morte espiritual. E morte espiritual é estar separado de Deus. É estar separado das coisas santas. Então, meu irmão, é não estar participando do reino de Deus, participando das coisas que Deus tem para mim, das coisas que Deus tem para a sua vida. É estar nos afastando. Aleluia. Jesus Cristo, Ele falou assim que do nosso coração é que procedem as coisas. Certa vez questionaram a Jesus Cristo, porque falaram que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. Ele respondeu para essas pessoas, falou: olha, o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é que sai da boca, porque as coisas que saem da boca procedem do coração. Aleluia. E Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele falou: enganoso é o coração do homem, mais do que toda... Ele diz assim, enganoso e perverso.
enganoso e perverso. Então eu tenho que tomar cuidado com o meu coração, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que brotam aqui dentro, meu irmão. Porque muitas das vezes brotam coisas ruins aqui dentro. Mas quem estiver prevalecendo nessa luta de carne e espírito é que vai determinar se eu vou obedecer o que o meu coração está querendo ou não. Martinho Lutero, ele disse uma frase que ficou marcado na história, na vida de muitos cristãos. Ele disse assim: você não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho na sua cabeça. E a mesma coisa que eu estou falando, porque muitas das vezes a perversidade pode sim passar dentro do meu coração, ou às vezes a maldade, ou alguma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, mas meu irmão, eu preciso ter o domínio próprio de não colocar em prática aquilo que está passando aqui dentro. É aí que entra o resultado desse conflito entre carne e espírito. Porque o apóstolo Paulo disse: se você anda em espírito, você não vai obedecer às vontades da carne. Você não vai permitir que as vontades da carne prevaleçam sobre a tua vida. Se você anda em espírito, quando essas coisas passar pelo teu coração, você imediatamente já vai repreender isso. Aleluia! E é importante, sabe por que é importante falar sobre isso, meu irmão? Porque às vezes as pessoas se frustram, às vezes as pessoas, como diz um provérbio, que ele diz assim que a esperança demorada enfraquece o coração. Mas por que às vezes a esperança é demorada e por que ela não vem? Porque muitas das vezes, meus irmãos, a minha conduta, o meu padrão de vida não condiz com Deus para Ele abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a minha vida. E muitas das vezes nós ficamos enganando a si próprio, esperando uma coisa que não vai acontecer. Porque a primeira e mais importante coisa para que eu seja abençoado, meus irmãos, é eu buscar a Deus e cumprir as coisas de Deus na minha vida. Aleluia! Então como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir colocar em prática esses frutos do Espírito, todas essas coisas aqui que o apóstolo Paulo falou, que é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, perseverança. Primeira coisa, deixa a palavra te ensinar, orientar, iluminar, guiar a tua vida. Aleluia. Meu irmão, se uma igreja ela abandonar a palavra de Deus, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo, porque a palavra de Deus é o nosso guia. Lá em Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para o meu caminho é a tua palavra e luz para a minha vida. Porque ela ilumina, porque ela clareia, porque ela mostra, meus irmãos, porque ela muda a trajetória da nossa vida. Então, meu irmão, se eu não observar a palavra de Deus, se eu não deixar a palavra de Deus entrar dentro do meu coração, meu irmão, vai ser difícil ser abençoado. Eu queria pedir lá para o Davi, se for possível, ele colocar um versículo para nós aqui, que está em Josué, capítulo 1, versículo 8, que ali tem uma orientação que Deus deu a Josué, que estava ali com um desafio diante dele, um desafio talvez, meu irmão, difícil de alcançar, difícil de conquistar, mas eu quero dizer para você, olha a palavra que Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então você perceba a diferença da palavra de Deus
Josué estava com um desafio enorme ali diante dele, conquistar a terra prometida, com um povo jovem, com jovens que ainda não tinham experiência com guerra, porque aquela geração que tinha saído do Egito morreu toda no exército, no deserto. Então ele estava com uma geração jovem, sem experiência de guerra, sem a experiência que aquele povo que saiu com ele lá do Egito. Mas, meu irmão, Deus falou uma coisa para ele: não importa as tuas forças, não importa o exército que você tem, não importa o tamanho da bênção que você precisa, medita na palavra do Senhor dia e noite. Olha o que ele diz ali: dia e noite. E tenha o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. E se você fizer isso, o teu caminho vai prosperar e você vai ser bem-sucedido. Vocês não estão percebendo o poder da palavra de Deus? Aleluia! Então, meu irmão, eu preciso me esforçar, primeiramente, observar a palavra de Deus, aleluia, observar os ensinamentos do Senhor, porque o que está dizendo ali? Isso vai fazer eu prosperar. Isso vai fazer eu ser bem-sucedido. O Salmo 1 também diz, né? Aquele que anda no caminho dos pecadores, que se detém no caminho, se assenta na mesa dos escarnecedores, né? Mas o final do texto diz assim: mas o justo antes medita na lei do Senhor, e será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer, prosperará. Então, meu irmão, palavra de Deus é para ser vivida. Aleluia! Não é só para eu ler, para conhecer a Deus, não, eu preciso ler. E preciso, meu irmão, começar a injetar isso aqui dentro do meu coração, porque eu sei, meu irmão, que todos esses pecados, todas essas coisas que ele falou aqui, isso vai começar a ser abafado, vai começar a sair da minha vida, vai começar... Jesus Cristo, ele falou para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra. Porque a palavra limpa, porque a palavra purifica, porque a palavra de Deus transforma, porque a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, converte. A palavra de Deus converte. Ela muda o nosso interior. Ela tem esse poder. Aleluia. Lá em Hebreus diz que ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta para os dois lados, meus irmãos. Ou seja, ela tira as coisas que é ruim. Ela corta as coisas que não agradam o coração de Deus, meu irmão. Então eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ser bem abençoado. Eu quero ter vitórias. Eu quero prosperar. Eu quero ver a bênção de Deus sobre a minha vida, meu irmão. Sem eu cumprir os mandamentos do Senhor, não dá. Não dá. Porque são os mandamentos do Senhor que vai enfraquecer a carne. São os mandamentos do Senhor que vai fortalecer o espírito. São os mandamentos do Senhor que vai me aproximar de Deus e me afastar das trevas e me afastar das coisas que desagradam o coração de Deus. E qual que é a minha escolha nessa noite? Qual que é as minhas prioridades? Eu quero ser abençoado, então tem algo que eu preciso fazer. Primeira coisa, eu preciso observar a palavra de Deus. Aleluia! Eu preciso observar a palavra de Deus. Senão, meu irmão, eu não vou conseguir. Eu não vou conciliar as coisas. Aleluia! Lá em Amós diz assim: andarão dois juntos se não estiver em conformidade. Como é que eu vou andar com Deus se eu não consigo me santificar? Como é que eu vou andar com Deus se eu permito, meu irmão, as coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus permanecer aqui dentro? Não vai dar. Não vai dar certo. Você lembra do que Deus falou para Moisés quando chegou lá com as tábuas dos mandamentos e pegou o povo lá se prostituindo e adorando bezerro? Deus falou para Moisés: Moisés, não dá mais para andar com esse povo. Não dá.
E você acha que Deus mudou? Não. Meu irmão, eu quero pontuar uma coisa aqui nessa noite. A gente tem que tomar muito cuidado com a modernização do Evangelho. Porque Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. E hoje, muitas das vezes, o que a gente vê isso é modernização do Evangelho. E nessa modernização, meus irmãos, muitas virtudes, muitas coisas estão sendo deixadas de lado. Pessoas vindo para a igreja, não mudam de vida, não experimentam transformação de vida. Não vivem a palavra de Deus, meu irmão. Então o que vai acontecendo? A igreja do Senhor Jesus, se nós não tomarmos cuidado com essa modernização, ela vai estar cada vez mais fria e sem presença de Deus. Então, um cuidado grande para todos nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Às vezes as pessoas falam, porque tem canhão na igreja, tem parede preta, não tem nada a ver. O que importa é aqui dentro, meu irmão, nós conservarmos aqui dentro a nossa santidade, a nossa devoção a Deus, a nosso compromisso com o Espírito Santo de Deus. Essas coisas aqui, meus irmãos, não tem nada a ver. O que importa é aqui dentro. Mas a gente tem que tomar cuidado, essas coisas não nos influenciar. Não nos influenciar. Então tem que tomar muito cuidado com a igreja moderna, a igreja contemporânea que nós estamos vendo aí. Que muitas das vezes nós estamos vendo a palavra sendo trocada, pessoas sem compromisso com a palavra de Deus, pessoas que muitas das vezes têm compromisso com o culto, têm compromisso com um monte de coisa, mas não têm compromisso com a palavra de Deus. Não adianta. Não adianta. Você sabe uma pessoa que tem compromisso com o culto, mas não tem compromisso com a palavra, o que ele é? Frequentador de igreja. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, Ele não vai buscar frequentadores de igreja. Ele vai vir buscar pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Pessoas com as vestes brancas, pessoas que renunciaram às obras da carne, pessoas que abandonaram as obras das trevas e que têm e andam em novidade de vida, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios: agora que sois de Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Aleluia! Andar em novidade de vida, meu irmão. Andar em novidade de vida. E por último, para nós encerrarmos, de maneira nenhuma você vai conseguir caminhar sem o Espírito Santo de Deus. De maneira nenhuma, meu irmão. Convide o Espírito Santo de Deus a fazer parte da tua vida. Jesus Cristo diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai te fortalecer, aquele que vai te fazer lembrar das palavras que vos tenho dito, aleluia, daquele que vai te fortalecer espiritualmente, para que aconteça isso aqui que o apóstolo Paulo está falando: resistir às obras da carne. Você sabe de uma coisa? E sabe o que eu percebo? Quando o apóstolo Paulo fala essas coisas que ele está falando aqui sobre essa carta, eu percebo, minha irmã, que a minha salvação, ela depende muito de mim, do meu esforço, da minha renúncia, da minha responsabilidade, do meu caráter com as coisas de Deus. Aleluia. Minha salvação depende literalmente disso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a obra Deus já fez. Jesus Cristo já pagou o preço pelo pecado. Aleluias. Jesus Cristo já morreu na cruz pela minha e pela tua vida. Então agora é comigo. Agora é com você. Sabe por quê? Deus já fez a parte dele.
Deus já fez a parte dele. E deixou tudo preparado para mim e para você. Deixou tudo preparado para nós conquistarmos o céu, para nós conquistarmos a salvação, para nós sermos abençoados enquanto nós estamos aqui. Mas, meu irmão, eu e você, nós precisamos se esforçar. Se esforçar para conquistar tudo isso aqui. Aleluia. Se esforçar, meu irmão. Aleluia. Meditar na palavra de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, deixar as obras das trevas, deixar para trás as coisas que são passado, meu irmão, ter uma vida crescente na presença de Deus, cada dia subir um degrau novo, cada dia, meu irmão, uma experiência nova com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que vai trazer a bênção, é isso que vai gerar salvação. É por isso que Jesus Cristo falou que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Você sabe por que ele falou que muitos serão chamados? Porque o chamado é universal. O chamado foi para você, o chamado é para a pessoa que está lá na prisão, o chamado é para a pessoa que cometeu o maior dos pecados, que fez grandes coisas. O chamado é para todos. Mas quem serão os escolhidos? Aquele que realmente passou pela conversão. Aquele que realmente experimentou a transformação de vida. Aquele que realmente olhou para essa palavra aqui e deixou as obras das trevas, deixou as obras da carne para trás. Então, meu irmão, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, viva uma nova vida com o Senhor. Aleluia. Tenha experiências com Deus. Aleluia. Viva um novo que Jesus Cristo, Ele conquistou na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E não adianta eu querer me enganar. Viver o reino de Deus, só quero te lembrar de uma coisa nessa noite. Você pode se colocar de pé? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar você nessa noite, daquele encontro, a noitinha que Nicodemos teve com Jesus Cristo. Ele chegou em Jesus, ele falou: Senhor, eu sei que tu és vindo de Deus, porque as coisas que o Senhor faz, ninguém pode fazer se não for vindo de Deus. Chegou ali, rasgando uma seda, elogiando Jesus Cristo, Mas Jesus Cristo, você sabe que Ele nunca perdeu tempo com palavras, Jesus Cristo olhou para Nicodemo e falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos falou: mas como pode um homem sendo velho? Eu vou voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus Cristo foi mais profundo. Ele falou: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então é disso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Você sabe o que é o reino de Deus? Será que todos nós aqui nessa noite estamos vivendo o reino de Deus? Porque Jesus Cristo veio e já estabeleceu o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus já está estabelecido. E se talvez você não entenda essa expressão, eu vou te explicar nessa noite o que é. Um reino, existe um governante, amém? Não existe um reino sem um governante. E quando Jesus Cristo fala para Nicodemos: você não pode entrar no reino, o que ele está querendo dizer? Olha, se a tua vida não for governada por Deus, você não pode viver isso. Então por isso que eu digo para você nessa noite, o reino de Deus já está estabelecido aqui. Já está estabelecido. Jesus Cristo estabeleceu aqui o reino de Deus. Cabe a nós identificarmos quem é que está governando as nossas vidas.
Quem está te governando hoje? Se é Deus, meu irmão, eu posso te assegurar uma coisa: as bênçãos de Deus você vai experimentar elas. Porque as bênçãos de Deus também nós já podemos viver nessa terra, amém? Nós já estamos vivendo as bênçãos de Deus. Mas essas bênçãos é para quem está dentro do reino. Não é para quem está do lado de fora. E Jesus Cristo falou para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então você quer viver as bênçãos de Deus? Como eu perguntei aqui no começo, você quer ser abençoado? Vem para dentro desse reino. Deixa a sua vida ser governada por Deus. Deixa Deus estar no controle da sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus comandar a tua vida. Ele está à frente das tuas decisões, à frente das tuas emoções, à frente de tudo, meu irmão. Viver o reino de Deus é isso. Vocês não percebem, meus irmãos, como é que é viver o reino do homem? O governo do homem, ele impõe as coisas sobre as nossas vidas, nós temos que obedecer, sim ou não? Mas o reino de Deus, meu irmão, é diferente, é graça, é bênção, é milagre, é misericórdia, meu irmão. Você sabe o que o reino de Deus faz conosco? Ele tira de nós. Ele tira de nós. O reino de Deus acrescenta. Aleluia. Então a pergunta hoje: qual que é o reino que você quer viver? Você quer ter a sua vida governada pelo homem? Ou você quer ter a sua vida governada por Deus? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque andar segundo a carne é ter a vida governada pelo homem, governada por você, pelas pessoas que estão do lado de fora, pelas pessoas que estão nos altos escalões. Mas quando eu sou governado por Deus, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus que age aqui. E a graça é abençoadora. A graça, meus irmãos, ela acrescenta. Aleluia. A graça de Deus, ela multiplica, ela abençoa, ela absolve, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, meu irmão, nessa noite, eu convido você, meu irmão, viva o reino de Deus. O apóstolo Paulo falou aqui: contra essas coisas não há lei. Aleluias. Glória a Jesus. Então nessa noite eu quero convidar você a orar, meu irmão. Buscar a face de Deus neste momento. Porque eu tenho certeza que Deus nessa noite está colocando aqui diante de mim, de você, uma oportunidade de ser abençoado. Uma oportunidade, meu irmão, mesmo vivendo num país que está com problema moral, com problema político, com problema religioso, com problema de saúde, você ser bem-aventurado mesmo nesse meio. Porque a palavra de Deus diz que Deus faz brotar mananciais no deserto. Então mesmo, meu irmão, que nós estamos em meio a um deserto, com um país cheio de problemas, mas haverá mananciais de bênção para a tua vida. Haverá mananciais de vitórias, haverá mananciais de conquistas para a tua vida, haverá mananciais de milagres.